Wellington, a gente vai dividir um pouquinho aqui, então, cada um vai falar um pouco sobre o que há de novo, né? Nessa área de estudo de corpo inteiro com lutécio. Primeira coisa que a gente tem que entender é por que está tão, vamos colocar entre aspas assim, né? Mas por que está tão em moda essa coisa de fazer, agora tem que fazer corpo inteiro, tem que fazer o scan e a terapia com lutécio. A gente sabe que, como disse, o Homero bem disse, né? Faz uns 20, 30 anos aí que esse nominho, né, esse negócio de teranóstico começou a fazer parte da nossa vida na medicina nuclear. Então, o câncer, né, que é ele acabou sendo, né, a oncologia é o líder mundial, né, de mortes em todo o mundo. A gente tem uma projeção que até 2030 vai ter mais ou menos uns 45% de aumento, né, nos casos de câncer. E ele é o responsável por 1 a cada 6 mortes ao redor do mundo. E no Brasil, isso não é muito diferente, né? Porque tem uma estimativa do IBCC que aponta que 625 mil novos casos de câncer até 2022 vão aparecer. Nós já estamos em 2024, deve ter uma estimativa um pouquinho mais recente, né? Ou não, às vezes essas coisas demoram um pouquinho para ajustar, não revi isso, mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é que o que direciona muito o que a gente está fazendo hoje na medicina nuclear é justamente esse cenário, né? Esse cenário de oncologia que vem crescendo muito. E a medicina nuclear, qual que é a contribuição dela nisso tudo? A gente estuda metabolismo, fisiologia, desde sempre, né? A gente consegue fazer uma detecção precoce de lesão, justamente porque a gente vê a mudança fisiológica e metabólica antes da mudança anatômica, né? E a gente tem, hoje em dia, um crescimento muito grande em termos financeiros também, né? Da medicina nuclear. Até 2030, entende-se que o mercado da medicina nuclear vai valer muito, né? Tem aí uma estimativa de 30 milhões, bilhões, né? Não é milhões, é bilhões de dólares. Então, um pesquisador que a gente que tem sido bastante estudado, ele aliás, que é muito estudioso e que todo mundo já leu alguma coisa dele, ele disse exatamente isso, né? Que a oncologia ela vai ser a base de tudo que a medicina nuclear vai fazer nos próximos anos. Então, é muito importante a gente estar bem antenado nesse cenário para entender por que a gente está migrando para essa área, né? E por que os estudos, no caso aqui que a gente vai falar de lutécio 177, por que é tão importante? Então, esse gráfico aqui, ele reforça a ideia de que a medicina nuclear, então, ela está crescendo como um todo, né? Mas que as terapias vão incluir mais e mais estudos. Então, aqui, esses dois gráficos aqui, né? Para ilustrar tudo isso que eu falei. Esse aqui está mostrando a estimativa do crescimento da porção da terapia dentro da medicina nuclear. Olha que interessante. E aqui, olha, eu consigo ver que 2019, por exemplo, cadê o 2019 aqui? Ó? 2019, o mercado de terapia já não era tão grande. Olha que interessante. E aí, conforme a gente vai andando aqui, ó, ele vai crescendo. Então, isso é só para fazer para ter essa ideia geral, né, do que está acontecendo. Então, as terapias que envolvem, né, lutécio, e não só lutécio, mas também outras terapias com radioisótopo, né, como com ítrio, nunca esquecendo do nosso bom amigo iodo 131 também, juntas elas somaram mais de $1 bilhão.
no último ano, né, nos Estados Unidos. E a área do teranóstico é o que está, como eu já falei, é o que está dirigindo tudo isso, né? Para ser mais precisa, a oncologia é que é o grande impulsionador, né, do teranóstico. Então, vamos entender. Agora a gente vai entrar na nossa área, na nossa parte assim mais técnica, mas a gente como pessoas antenadas assim da nossa área de atuação, a gente tem que entender esse cenário aqui, entender que o mercado também não se faz só de ideologia, né? Se faz com soluções financeiras também, e interessante que a gente vê grandes farmacêuticas, né, comprando pequenas radiofarmacêuticas. Por quê? Porque já estão com o olho lá na frente, né, baseado em tudo isso que a gente vê nesses gráficos aqui, esses que eu mostrei, esse também, tendo essa visão de futuro de que isso vai render muito. Então, isso é uma coisa que faz com que a gente tenha quase certeza de que realmente é verdade, porque quando as farmacêuticas se envolvem gastando com isso, eles não vão entrar com dinheiro num negócio que é furada. Isso vocês podem ter certeza. Bom, aí vendo tudo isso, agora a gente vai entender um pouquinho mais do teranóstico. Acho que todo mundo aqui consegue saber o que é teranóstico, mas vou fazer uma revisãozinha só para a gente recordar e para aqueles que ainda não estão muito familiarizados, poder perguntar com mais propriedade se tiver qualquer dúvida aí. Lembra que o Homero falou que vocês podem perguntar aí pelo chat a hora que vocês quiserem. Então, olha lá, o que é um teranóstico? Teranóstico, então, são procedimentos terapêuticos somados com procedimentos diagnósticos. O nome significa isso, né? Esses dois somados, eles vão juntos ajudar a medicina a ser mais precisa para o nosso paciente. Então, é o uso específico de um radiofármaco que tem como alvo uma determinada célula ou biomarcador. Guarda esse nome, biomarcador, é algo muito importante. Então, assim, eu gosto dessa ilustração aqui, que traz a ideia desse encaixe, né? Chave e fechadura. Aliás, é assim que os cientistas falam, mas o desenho, claro, não é assim, né? Na verdade, no nosso corpo. Mas essa ilustração reflete isso, e é exatamente o que acontece, né? Eu tenho uma molécula que ela se encaixa perfeitamente, ou melhor, especificamente, isso é importante, em alguma célula que só é produzida por aquele tipo de doença, né? Vamos exemplificar aqui, olha, por exemplo, com tumores neuroendócrinos, né? Então, eu tenho aqui, no tumor neuroendócrino, eu tenho uma célula que expressa dentro ali daquela membrana e tem um determinado receptor. Aí eu vou ter o DOTA-TAT, que que mimetiza, né, esse receptor, e ele vai ele é direcionado ali para aquela membrana, para aquela fechadura, vamos dizer assim, né? Usando aqui a nossa analogia. Então, ele mimetiza a somatostatina, né? Se liga nesse receptor. Quando eu marco esse DOTA com um radionuclídeo, né? De diagnóstico, como é o caso aqui do galho 68, eu consigo determinar, então, se as lesões do paciente expressam esses mesmos receptores de somatostatina. Se sim, eu vou enxergar no exame de PET, no exame diagnóstico. Ok, ele realmente está marcando, eu estou enxergando com o galho. Então, agora é hora de entrar com o tratamento e pegar esse mesmo DOTA que mimetiza a somatostatina e eu vou marcar com o lutécio 177 para finalmente agir nesse tumor, matando, né, ou
exterminando essa célula tumoral. Então, claro que isso é um dos exemplos, mas o teranóstico é isso. O teranóstico é eu usar a mesma molécula com radionuclídeos de ações diferentes, né? Um para diagnóstico e um para terapia, e tendo, então, essa clara intenção de, como disse até o Homero no comecinho, destruir o câncer, destruir a enfermidade, trazer uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente, tá? O que a gente... Qual que é a principal questão, então, no teranóstico? A gente precisa que haja uma resposta do tratamento, né? E essa resposta a gente precisa avaliar, então, eu preciso ver como tá, eu preciso ver longitudinalmente estudos desse mesmo paciente, para perceber, para quantificar, esse é o termo, quanto era no começo do tratamento, aplica o tratamento e quanto passa a ser depois do tratamento. Comparo isso e falo, o tratamento está fazendo efeito, não está surtindo efeito. A dosimetria, será que eu consigo calcular antes quanto eu tenho que dar de dose para esse paciente? Hoje em dia a gente sabe que a dose de lutécio para próstata, né, lutécio PSMA, ela é fixa, né, de 200 milicurie, mas o que a gente tenta, com todos os estudos, com todos os trials que a gente tem por aí, é também avaliar a dosimetria. Quão tóxico é esse tratamento para os órgãos que não são órgãos-alvo? Se eu consigo predizer isso, quanto eu devo dar para cada paciente, individualizando ou personalizando o tratamento, e se eu continuo ou não com o tratamento, baseado em como o paciente se comporta durante os ciclos. E, por fim, essa predição que meio que se mescla, né, com a dosimetria, porque um depende do outro, mas será que eu consigo, então, predizer da forma como esse paciente está progredindo, quantos ciclos ele tem que ter? Será que eu posso mudar do que hoje a gente fala, tem sempre que ser 6, ou tem sempre que ser 4, no caso do DOTA? Será que eu consigo mudar isso? Eu consigo com 3, já com os valores de dosimetria, valores de quantificação, parar antes do tratamento? Então, todas essas questões que não tem resposta ainda, né? Cada pesquisador ou cada grupo de pesquisa vem desenvolvendo o seu próprio, né? Mas tudo isso são coisas que a gente quer tentar entender, e a gente só vai conseguir se a gente tiver equipamentos e softwares suficientemente capazes de nos dar esses resultados ou essas respostas de forma a não judiar, vou colocar assim essa palavra não tão científica, né? Mas não judiar muito do nosso paciente que já está debilitado, né? Então, qual seria, então, o papel dessa tecnologia? O que a gente precisa, né? A gente precisa de imagens de PET e de imagens de SPECT. PET quase sempre vai ser o meu diagnóstico, e entendam que quando eu falo diagnóstico aqui no tratamento de câncer de próstata, né? Não é para saber se tem ou não tem a doença, porque isso eu já sei antes, mas é para saber se capta ou não capta PSMA. Galho, no caso. Galho PSMA. Então, para isso eu preciso do PET. E eu preciso de um bom SPECT para a gente, depois da dose de tratamento e depois dos ciclos, eu justamente entender se o meu paciente está respondendo bem, se o que eu previ que ia acontecer no PET está realmente acontecendo. Então, lembrar que aqui no PET a gente está
com radiação gama, ou melhor, positron, né? Mas que se transforma em gama, então emissão positron, e aqui eu tenho emissão beta para enxergar, porque o lutécio está emitindo beta e uma porção muito, muito baixinha de gama para a gente enxergar ali. Então, a gente tem a dificuldade de tempo, de estudo, a gente vai entrar um pouquinho nisso mais tarde. Quando eu tenho teranóstico em mente, ou teranóstico em vista, eu preciso pensar muito em resolução, né, sensibilidade, que essas duas coisas em conjunto vão ser traduzidas em um tempo normalmente mais curto para o meu paciente. Aqui não vamos nem falar em dose menor, porque o que a gente quer mesmo é que o paciente faça mais rápido esses estudos, tá? Mas hoje o nosso tema é CZT. Isso foi toda uma introdução para a gente entender onde a gente está em termos de mercado, por que isso é tão importante hoje em dia e quais são os equipamentos que eu preciso para isso. E aí acabou que o desenvolvimento de um equipamento com alta resolução, uma coisa totalmente diferente, né? Que o Wellington vai trazer mais na prática aí, como que é a carinha dele, mas a hora que você vê um equipamento tão diferente como esse, você fala, poxa, será que funciona, né? Porque nunca vi isso. E realmente a gente entende que a gente ainda vai ter um caminho muito longo para tirar o máximo que a gente consegue. Não estou falando nem desse equipamento específico, né? 3D, mas do cristal CZT em si. A gente tem mais de 100 anos de estudo de iodeto de sódio e equipamentos Anger, né? Que a gente praticamente já tirou o máximo que a gente podia. E a gente tem um pouco mais de 15 anos, né, de estudo do cristal CZT de modo comercial. Então, a gente acredita que ainda vai ter muito o que crescer. Esse equipamento, a Stargage, eu vou falar o nome Stargage, apesar de que... Porque só tem ela, né? Então não tem muito o que fazer, mas SPECT 3D. SPECT CT 3D, acho que a gente pode falar assim, que é inclusive o nome que a gente deu para essa sessão aqui de discussão, né? Ele tem uma característica muito interessante, que eu estou visando que o meu paciente saia da máquina o mais rápido possível, fazendo estudos com alta resolução, e que eu consiga, no caso de teranóstica, capturar o máximo que eu consiga de cada isótopo. Quando a gente faz um estudo de lutécio 177, qualquer scan que a gente faça, eu tenho que escolher qual pico do lutécio eu vou cobrir. Porque os dois picos do lutécio que eu tenho, olha, é 113 e 208. O colimador ideal aqui para a gente trabalhar isso seria o de média energia. E olha como o mercado é interessante, né? Antes da gente começar a ter lutécio muito frequente na rotina, os serviços eles deixaram de comprar colimadores de média energia. Por quê? A gente trabalhava com galho 68, com iodo 131, e com tecnécio e talho, talvez alguma coisa assim. Então, eu tinha, então, uma energia bem alta, que era o iodo, que não tinha jeito, eu tinha que comprar um colimador de alta energia. Eu tinha as energias baixas, né, de talho e tecnécio, que é com a de baixa, a gente já está acostumado. E aí, para não gastar com outro colimador, o que a gente fazia? A gente fazia galho, e até hoje, né, a gente faz isso, faz galho no colimador de alta energia, funciona bem, e eu gastei um colimador a menos, que a gente sabe que tudo na medicina nuclear custa muito, né?
Só que aí, quando começou ficar mais frequente o uso do lutécio, a gente percebeu que, poxa vida, o que era o melhor aqui? O melhor seria se eu tivesse um colimador de média. Como a maioria dos serviços começou a parar de comprar colimador de média, muitos raros, poucos raros, que ainda tem. Ele tem, então, que escolher, ou eu vou fazer, usar o de alta, que aí eu pego esse 208, ou, mas também não é tão ideal, né? Ou eu vou no de baixa, eu pego o 113 e também eu não consigo pegar o 208, mas dá aquela mesclazinha ali. Só que a gente tem também uma diferença de volume, né? De percentual de energia. E acaba que o de baixa funciona um pouco melhor. Isso vai variar também de cada serviço, das avaliações dos físicos, mas o meu ponto aqui eu tenho que escolher um dos picos, eu não consigo usar os dois. Quando você tem um equipamento que está focando nisso, então eu estou focando em teranóstica, ele já foi pensado para cobrir os dois picos. Então eu tenho no mesmo colimador, né? Eu não sei como é que chama isso aqui, né? Cada coisico desse aqui que está entrando e saindo de dentro do anel, ele é um detector. E aqui dentro tem um cristal e tem um colimador que é fixo, e ele me permite fazer leituras desde as energias mais baixas até 500 keV, né? Aqui a gente fala, né? A gente não tem o software para processar 500 keV, mas estou quase numa energia do PET, né? Mas a gente tem, então, a possibilidade de ver qualquer uma dessas energias. Então, a gente tem como fazer os dois picos do lutécio, a gente soma eles, e eu tenho muito melhor qualidade do que se eu tiver apenas que escolher um dos dois picos, tá? O workflow, então, de um centro de teranóstico, como que seria? E hoje a gente tem visto, né, mais e mais ao longo do mundo, centros dedicados a teranóstico, que a gente eu tenho certeza que logo, logo a gente vai ter uma coisa mais estruturada assim também no Brasil, mas a gente tem no Brasil muitos centros que fazem teranósticos com excelência. Aí eu posso dizer que eu já estive fora e vi como funciona, só não é o nosso só não está lá oficialmente considerado como um centro de teranóstico, mas a gente consegue fazer com excelência também. Então, o workflow é mais ou menos assim, né? O PET demora aí seus 15 minutos, aí às vezes 10, às vezes 20, depende do equipamento, né? Aí o médico nuclear, ele vai dizer para o oncologista, né? Olha, marcou, não marcou. Depois ele vai pedir, né, para o médico, não para o médico, né, para o serviço, encomendar as doses de lutécio, se eles acharem, né, se em conjunto, o médico nuclear e o oncologista se acharem que deve começar o tratamento, então ele vai começar esse ciclo, né, ele vai começar o tratamento com o lutécio, as imagens de lutécio, e lá no final, né, depois do número determinado de ciclos que os médicos indicarem, vai passar por processamento, quantificação e vai fazer o PET-CT lá no final. Normalmente é assim, a gente faz um PET-CT no início, faz um PET-CT lá no final, para ter dois PETs, o início e o fim. Mas no meio disso a gente vai fazendo SPECTs. Isso é regra, gente? Claro que não. Cada serviço, cada estado que a gente, né, desse Brasilzão que a gente vive, cada lugar vai ter uma realidade. A gente estava até numa discussão há pouco tempo num curso, né, de médicos, que um palestrante da Europa trouxe isso. Olha, tem que fazer SPECT após cada ciclo.
E um médico daqui disse: eu não vou fazer, porque eu não ganho para fazer esse SPECT. Mas é uma discussão que a gente vai ter aí daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem o geralzão, mas não é algo que é obrigatório ser dessa forma, né? Muito bem. E aí, por que então que a gente se preocupa em ter tempos mais rápidos e qualidade melhor para esse processo todo, ou para essa área, esse campo novo que é o teranóstico? Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: a gente fala muito teranóstico, lutécio, mas por detrás disso está um ser humano, né? Tem uma pessoa ali que a gente precisa atender, e essa pessoa quase sempre está com bastante, está bem debilitado. Como é que é a nossa o perfil ou cenário hoje, quando a gente tem um tratamento com um equipamento Anger, né? Com iodeto de sódio normal. Então, eu vou ter meu paciente aqui. Como eu já falei, ele vai demorar, depende do PET que você tem, de 15 a 20, de 10, 15, 20 minutos, né? Dependendo de cada caso. Vou fazer o primeiro ciclo de tratamento de lutécio, e eu vou então fazer uma imagem, ou uma imagem planar apenas, ou uma imagem, um SPECT-CT. Normalmente é uma imagem planar e um SPECT-CT de alguma região que está um pouco mais um pouco mais afetada, né? Se eu resolver fazer um SPECT-CT do corpo inteiro, eu vou demorar aí meus 40 a 60 minutos. Considerando que a gente, por tratamento, a gente quer tentar começar a fazer dosimetria, eu teria que fazer pelo menos 2, porque a dosimetria é uma curva, então a gente sabe, né, que curva precisa de 2 pontos, e quanto mais pontos eu tenho nessa curva, melhor. Então, eu vou fazer aí o meu paciente, tanto faz se eu fizer só planar ou se eu fizer SPECT-CT, eu vou demorar bastante. E aí o meu médico vai decidir, né? O board vai decidir se esse paciente vai para um segundo ciclo, né? Seja para DOTA lutécio ou para PSMA lutécio, eu tenho que tomar essa decisão. E cada vez que eu vou fazendo isso, eu vou colocando mais e mais pontos aí na minha curva para entender como é que esse material, além de ir para a lesão, também está indo para outros órgãos, para órgãos um pouco mais sensíveis. Quando eu falo de um equipamento que está focado para teranóstica, ele já foi pensado, primeiro, se a gente olhar a imagem anterior, né, eu não consigo cobrir exatamente como o PET, por uma questão de novo, de tempo. O meu corpo inteiro de SPECT-CT no iodeto de sódio, né, nas câmeras Zanger, não é da cabeça a raiz de coxa. É máximo uns 3 beds aí, porque senão vai ficar muito longo. E quando eu estou falando de uma máquina que é dedicada a teranóstico com CZT, que é o caso do SPECT 3D, eu já tenho um exame muito mais PET-like, né? Que a gente costuma dizer. Então, esse aqui eu tenho o PET. Nesse caso foi bem mais rápido, porque foi feito com um equipamento digital, com inteligência artificial, um monte de coisa. Mas eu consigo fazer no SPECT-CT 3D, como o Wellington estava, até a gente estava discutindo aí nos bastidores antes, entre 15 e 30 minutos, dependendo do tamanho do paciente, dependendo que área eu quero cobrir. Então, se eu quiser fazer da cabeça até os pés, eu posso, porque o equipamento ele funciona muito como se fosse um PET. Eu escolho até onde eu faço,
e mando ele fazer. E funciona com badges. Então, aqui eu estou fazendo 3 a 4 minutos por badge, e vai depender, então, do tamanho do paciente para eu fazer esse estudo. Veja que a imagem que eu tenho já é muito mais comparável, não em. Claro que um é PET, o outro é gama, né, gente? Não vamos confundir isso. Mas comparável, assim, de estar tá, a mesma região, as captações, né, tão parecidas. Eu tenho uma melhor qualidade mesmo com o uso dessa tecnologia. E principalmente, olha, o tempo de estudo que cai muito mesmo. O fluxo é igual, eu vou decidir a cada tratamento se eu continuo ou não, baseado na captação que ele teve, baseado em quantificação, para ver se no final houve melhoria ou não nesse estudo. Só para exemplificar aqui, então, isso é um caso da Universidade de Stanford, que eles são bastante parceiros, né? Nossa, sempre estão fornecendo alguma imagem para a gente ver. Eu não vou entrar no caso do clínico em si, mas só para vocês verem, né? Que aqui, olha, eles fizeram esse paciente aqui com 10 minutos, eles têm um FOV grande, por isso deu só 10 minutos, apesar de ser os mesmos 2 minutos por bed de todo mundo. E para fazer o lutécio, durou 12. Então, assim, para vocês verem que com uma tecnologia melhor, eu consigo viabilizar algumas coisas que antes eu conseguia fazer. Eu consigo fazer esse estudo numa gama câmara comum, mas às custas de um tempo muito alto. E esse tempo muito alto pode acontecer várias coisas. Primeiro, o paciente pode se recusar a fazer. Ele pode se recusar a fazer também com 12 minutos, mas com 60 é ainda muito mais difícil. Desculpa. Então, ele pode se recusar a fazer pelo tempo, e eu não tendo essas imagens, eu perco ferramentas para continuar investindo na personalização desse estudo para o paciente, porque eu não vou conseguir sequer pensar em fazer dosimetria. Dosimetria não é algo que a gente tem feito de rotina, mas quanto mais eu tenho facilidades tecnológicas, mais portas eu abro para eu conseguir introduzir isso, ou praticar isso, ou entender isso melhor no nosso dia a dia. E, exemplificando um pouco também, eu preciso de tecnologia para quantificar. Então, a gente tem o hardware, que pode melhorar resolução, melhorar sensibilidade, com isso diminuir tempo, né? Mas eu também preciso quantificar. E hoje em dia a gente tem usado muito a inteligência artificial para isso, né? Aqui é uma carinha que eu vou mostrar depois para vocês, mas a carinha de como é um software de quantificação, né? Então, todos esses órgãos aqui são órgãos que a gente pode quantificar. Eu vou ter, então, rim, esse rosinha aqui são lesões que estão na medula óssea, né? Então, a gente consegue fazer definir vários órgãos e dar valores a ele, quantificar e comparar, né? O que a gente tinha no começo, quando o primeiro estudo desse paciente, e o que foi feito em seguida, ou feito na sequência, ou feito 3 meses depois, fazer essa comparação, e os médicos, com esses valores, conseguem entender se essa doença está progredindo ou se essa doença está estabilizando ou mesmo regredindo, né? Que é o que a gente espera que aconteça. E a gente tem um tipo de SUV também. Então, aqui a gente tem o SUV máximo, que é o que a gente costuma ver no PET, mas aqui aplicado para a SPECT.
Isso então seria um tipo de quantificação. E quando eu falo de dosimetria, então é um outro tipo de cálculo. Por isso eu digo que cada ciclo de administração do lutécio, eu preciso fazer de 2 a 3 imagens. Essa que eu tenho de exemplo é 4, mas eu duvido que a gente consiga fazer 4 imagens de um paciente, né? Vai ser 2 ou 3. Posso fazer com uma essa curva? Posso, mas isso não vai ser dose absorvida, não vai ser dosimetria como tal, vai ser só decaimento do radiofármaco. Com 2 ou 3 imagens, 2 ou 3 pontos, aí eu já consigo ter esses valores, que é muito importante para os físicos e provavelmente em algum momento no futuro a gente vai começar a ter exigências de se fazer esse tipo de estudo, justamente para que a gente possa provar que, apesar de eu estar dando um material radioativo para esse paciente, para ele sarar, eu não estou afetando órgãos que não precisem disso, eu não estou afetando órgãos que não são órgãos-alvo, e aí para isso eu vou gerar a dose absorvida. Aqui está escrito dose efetiva, mas é dose absorvida, tá? Então, esses são os 2 softwares principais, assim, que a gente fala quando está tratando de lutécio. De teranóstico em si, até teria outros mais, mas esses seriam os mais importantes, assim, para monitoração, para monitoramento desses pacientes, tá bom? Bom, eu tive a missão de falar um pouco da experiência com o SPEC-CT, né, 3D, mas eu achei importante a gente trazer aqueles velhos conceitos para que todos possam entender o que de fato é um SPECT, né? É, que é uma técnica de imagem que combina duas modalidades distintas, né? Que é o SPECT, que é a tomografia computadorizada por emissão de um fóton único, né? E a tomografia computadorizada, né? Assim que a gente já tem por padrão o CT. Uma complementa a outra e favorece no estudo fisiológico e anatômico. Bom, nós, no português, nós fomos agraciados e temos dois equipamentos. A gente tem a Symbia T e nós temos a Starguide, né? Que é a gama câmara 3D da GE, né? Que é o que a gente vem falado e que ela tem o cristal CZT, né? Então, eu achei por bem a gente falar alguns benefícios da compreensão da tecnologia, ou melhor, da técnica do SPECT-CT, né? Que traz como benefício a fusão de imagens, o diagnóstico preciso, a gente consegue realizar um planejamento de algum tratamento. No caso do lutécio, a gente adequa também a técnica do PET, né? Que vem ajudando bastante, né, já que a gente faz com aquisição com galho 68, como Patrícia deixou bem claro, e a gente também reduz alguns falsos, tanto positivos quanto negativos. Essa imagem a um lado, eu trouxe apenas uma forma de ilustração para que a gente pudesse ver essa aquisição, né, da cintilografia associada com a tomografia e bem a fusão, tá? Algumas aplicações clínicas, né? A gente traz na cardiologia, como a doutora Solange já havia comentado, neurologia, oncologia e ortopedia. Nesse caso aqui, nessas duas imagens, essas de cá são comparativos do Datatot Lutetium 177 com um Symbian T e com a imagem de Starguide processada, já bem mais bonitinha assim, que a gente pode visualizar. Bom, o que é o lutécio? O lutécio é um radionuclídeo, né, que a gente utiliza tanto para fins terapêuticos quanto para diagnóstico, especialmente na parte de oncologia. Eu trouxe aqui a molécula do Dotatot,
ah, com o lutécio para que a gente tenha esse conhecimento também. Bom, e como propriedades e aplicações do lutécio? Patrícia deixou claro que ele é emissor beta, sim, e gama também. Como beta, ele tem uma energia de quase 500 keV, né? Então, dá 0,4 MeV, excelente para a parte de terapia. E como gama, que ela frisou bem, nós temos dois picos, o de 113 e o de 208 keV. É importante ressaltar que para o pico de 113, ele tem uma emissão de aproximadamente 6%. Já o de 208, uma emissão de aproximadamente 10%, o que é muito baixo, o que corrobora a ideia da gente ter que fazer um tempo prolongado de aquisição por conta da estatística de contagem, né? Também foi mencionado por Patrícia, que o tratamento dos tumores neuroendócrinos utilizam aquele mecanismo de chave fechadura, né? Que aqui a gente traz a sigla PRRT, né? Que é a terapia com radionuclídeos receptores de peptídeos, né? Seria uma tradução direta mais adequada para a gente. E para o câncer de próstata, que é o que os dois pontos chaves que a gente tem trazido, né, é o de metástases ósseas principalmente. Claro que a partes moles a gente também faz ah, nesse caminhar. E, consequentemente, a gente consegue avaliar com suas imagens diagnósticas. Bom, benefícios que a gente tem ao utilizar o Lutetium 77. Ele é alvo específico, bastante versátil, porque a gente pode marcar ele com vários outros peptídeos, marcadores, que vão fazer com que o tumor seja alvo específico, e assim a gente tem uma especificidade bem maior nesse tipo de tratamento, tá? É importante ressaltar que, para alguns casos, há uma redução de dor imensa. Eu lembro de um paciente nosso, que na primeira administração de lutécio, ele chegou cadeirante, e já para a segunda administração, ele já estava caminhando com quase nenhuma dor. Isso para nós, dentro de uma clínica, é espetacular, é fantástico, né? Porque você vê a evolução desse paciente. Esse paciente, sim, teve uma remissão quase que completa dos tumores dele. Ele era portador de câncer de próstata. E como efeitos colaterais mais comuns, a gente tem a náusea, a fadiga, dor no local do tumor e algumas alterações nos níveis de sangue, né, nos níveis hematológicos. E esse tem sido um dos pontos críticos para a gente lá, porque como são pacientes fragilizados, a gente sabe que a terapia precisa seguir um cronograma, mas às vezes a gente tem um entrave por conta do paciente não estar respondendo de forma adequada. Lembro que dos casos mais complicados que nós tivemos, o paciente, até para fazer a aquisição na Starguide, que é bem mais ágil do que os outros equipamentos, foi dificultoso, porque ele tinha uma náusea terrível, né? E assim, esses são os cuidados de pós-tratamento que a gente tem que ter. E como a Patrícia frisou, a IA poderia trazer mais essa atenção que a gente poderia dar ao paciente, né? E isso já possibilitou, porque se a gente tivesse realizando a imagem desse paciente em específico em uma outra gama-câmara, né? No caso nosso, na gama-câmara com iodeto de sódio enriquecido com talho, é, ele não concluiria a imagem, né? Na Starguide ele chegou a concluir, né?
já que ele mesmo se predispôs a colaborar e achava que era importante, ou melhor, é importante para que a gente pudesse acompanhar a evolução dessa resposta. Bom, iniciando de fato, né, como eu faço, né, após a admissão desse paciente, pela parte médica, todo um cronograma é criado, e aí vem uma força-tarefa multidisciplinar que compreende desde médicos oncologistas, médicos nucleares, até mesmo equipe de enfermagem e nós tecnólogos que realizamos as imagens e fazemos a administração do medicamento, a gente já começa um preparativo bem antes, né? E como a gente viu que hoje no mercado está complicado a aquisição do Lutécio 177, isso já começa semanas antes, né? De como a gente realiza o pedido, de como a gente reserva o quarto para esse paciente, desde quando esse paciente dá entrada no internamento, já que a nossa legislação não, para o caso do Lutécio 177, não é incisiva como do iodo 131, né? Então, fica meio que a ver. Então, para nós, a gente acompanha o paciente, a gente realiza um internamento desse paciente, a gente faz um acompanhamento, prepara ele e como a gente sabe também que o lutécio PSMA, no caso específico dele, tem afinidade pelas glândulas paratireoides, ou melhor, pelas glândulas parótidas, né, as glândulas salivares, a gente também tenta minimizar, já que isso pode causar muita dor e incômodo ao paciente. A gente coloca uma bolsa de gelo, para que amenize um pouco essa, como eu posso dizer, esse aquisição, essa incorporação desse material por essa região, né? A administração é essencialmente intravenosa. No caso do Dotatota, a gente faz a administração por bomba de infusão e a do Lutécio PSMA a gente injeta diretamente na veia e realiza bastante lavagem com soro. Essa administração é lenta e gradual, né, com todo o cuidado para que não haja um extravasamento ou qualquer outro dano ao paciente, tá? É, a gente realiza esse monitoramento de imagens através do SPECT-CT para que a gente pudesse, para que a gente possa avaliar, né, posteriormente a dosimetria desse paciente e acompanhar a evolução, né, do tratamento, né? Como Patrícia comentou, hoje a gente administra uma dose pré-determinada, né? Uma dose de 200 mg por ciclo, né? E que vai avaliar, e que os médicos acabam avaliando se são 4 ou 6 ciclos, dependendo da terapia. Né, eu havia mencionado que esse paciente é internado, conosco ele é internado apenas por 24 horas, o que já favorece a aquisição das imagens, tá? Então, assim, como a doutora Solange comentou, às vezes a gente até tenta realizar imagens seriadas, mas depende muito do equipamento estar disponível para isso. Então, assim, como o paciente está internado, a gente consegue, de certa forma, uma colaboração dele. Então, a gente pode realizar imagens de 6 e 24 horas, mas depende também do horário da administração da medicação. Então, assim, é algo que a gente não conseguiu na prática manter um fluxo. Então, assim, por padrão, a gente mantém a imagem de 24 horas, mas as imagens de 4 e 6 horas acaba sendo
aleatório, porque tem muitos fatores que corroboram para que isso possa ou não acontecer, né? Como eu havia comentado, a administração do lutécio, se for o Dotatato, é através de bomba de infusão, né? Então acaba sendo uma administração bem lenta, e enquanto que a do lutécio marcado com PSMA acaba sendo bem mais rápida, né? De 30 a 60 segundos, e isso foi passado para a equipe, que foi relatado em literatura. Claro que tudo isso pode ser, sofrer evoluções, como a gente tem um estudo muito recente desse tipo de medicação, tá? Falando agora propriamente dito das aquisições de imagens, como eu falei que nós fomos agraciados, né? Nós somos agraciados com duas gamas câmaras. A gente tem a gama câmara dita, né, convencional agora, né, já que nós temos uma 3D. A gente tem a aquisição um pouco mais demorada, porque a equipe médica nossa acaba solicitando uma imagem de rastreio prévio e depois um SPECT-CT de áreas específicas, e aí sim a gente tem um tempo de permanência desse paciente prolongado em sala, e às vezes não é confortável, então a gente acaba demorando às vezes até 2 horas com o paciente em sala, porque ele quer interromper o estudo, porque não está confortável, precisa ir ao banheiro, já que o tempo é prolongado, a sala é fria, enfim. E aí a gente realiza as imagens desse paciente em decúbito dorsal, né, com braços abaixados rente ao corpo. Esse para o rastreio, né, que aí demora mais ou menos uns 30 minutinhos, né. Patrícia relatou bem, né, que a gente faz uso do colimador de média. Então, assim, nós já tínhamos o colimador de média, e aí nós fazemos uso do mesmo. Porém, na ausência dele, a gente realizava com o colimador de baixa, tá? A gente não fazia com o colimador de alta. A equipe médica nossa não solicitou que realizasse com a de média, ou perdão, ou a de baixa. E assim, frisando bem, é importante a colaboração do paciente, já que é um tempo bastante demorado e não é uma posição confortável. Inicialmente, o paciente vai estar nessa posição, né? Como a gente faz essa realização de imagem aqui, paciente decúbito dorsal com braços lateralizados. E a imagem do SPECT-CT de 24 horas pode demorar até 48 minutos, né? Dependendo de quantas regiões, quantos beds a equipe médica vai querer realizar. Eu acabo mencionando bed aqui, mas na convencional acaba não sendo bed, né? Ela vai fazendo a região por região, né? São 3 SPECTs seguidos, no máximo. E essa é uma das mais demoradas que eu vejo que tem que ter muita colaboração do paciente e precisa muita atenção. E aí a gente vai lá, conversa com o paciente, acalma ele, porque é uma imagem demorada e que, de certa forma, é importantíssima para que a gente possa fazer o acompanhamento dosimétrico desse paciente. Então, ele já muda a posição, ele já ergue os braços, já fica com esses bracinhos arqueados, enquanto a, a, a máquina realiza a aquisição das imagens, tá? Já na gama câmara híbrida, né, 3D, a gente não precisa realizar uma varredura, porque a máquina não faz, né? Ela já faz o SPECT 3D nativo, então todo o processo com tomografia demora 28 minutos, porém a gente pode fazer uma ressalva, né? Que isso daí eu estou realizando o corpo inteiro, literalmente da cabeça aos pés.
né? E como Patrícia falou, se a gente reduzir essa região e for para partes específicas, esse tempo diminui absurdamente, podendo chegar, como ela mesma mencionou, a tempos semelhantes ao de uma aquisição de PET scan, né? Então, para o paciente, isso é um ganho absurdo, né? Já que ele, muitas das vezes, o paciente que já faz esse tipo de terapia já é um paciente fragilizado, né? Ah, é, a gente observou que nesse caso não vai fazer diferença o paciente com braços para baixo ou braços para cima, então a gente opta por deixá-lo mais confortável possível e aí a gente realiza as imagens com o tempo médio, como eu já mencionei. Imagens de 24 a 48 horas, a gente mantém o mesmo protocolo de aquisição, que tem um tempo máximo de 28 minutinhos, tá? Enquanto que caso exceda esse período de 48 horas, aí a gente já aumentou o tempo de aquisição por bed, e aí esse um tempinho acaba chegando a 44, 45 minutos, e aí sim, nesse caso, a gente precisa da colaboração do paciente. Nesse caso também da aquisição da StarGuide, a gente precisa muito da aquisição, da colaboração do paciente por conta da forma como os colimadores, os detetores se aproximam, né? E às vezes acabam causando um certo pânico até eles se acostumarem de forma gradativa e entenderem que a máquina não vai encostar, né? Já que ela inicialmente ela faz uma varredura do corpo do paciente, e aí se torna bem mais intuitiva a aquisição, já que a máquina já fica moldando a silhueta do paciente para a realização dessa aquisição. Eu trouxe aqui duas imagens para que a gente possa ver como seria a inserção dos dados desse paciente, né? Porque até então a gente fala do equipamento, mas ninguém apresentou como seria um layout dela. Para quem está acostumado com o layout, por exemplo, da Ventre, é bem diferente. O layout da Symbian, ou melhor, da MyoSpect, também é similar ao da Ventre. Eu estou falando desses dois equipamentos porque nós temos esses dois equipamentos e aí acabou tendo um choque por conta dessa mudança de inserção de dados do paciente, mas ele é bem intuitivo, então acaba sendo prático e rápido também o aprendizado desse tipo de equipamento, tá? Apesar de haver uma mudança radical e drástica no tipo de software, né? Mas o aprendizado é rápido, tá? Que seria a forma de inserir todos os dados do paciente se não tiver num banco de dados, né? E aqui é a forma da gente poder puxar ele do RIS, né? Do PACS, já que a gente pode atribuir números, né? Do paciente ID, do Access Number, e aí a gente consegue trazer todas essas informações de paciente bem mais simples. É um dado importantíssimo que alguns equipamentos acabam não solicitando, mas que para gama câmara 3D é importantíssimo, é o peso e a altura do paciente, tá? Isso daí é importantíssimo porque quando ela vai para a tomografia, ela mesma faz um cálculo de IMC e aí ela quando vai fazer a tomografia, ela diminui ainda mais o, a radiação que é emitida nesse paciente. Ou seja, a gente tem a garantia de que a atividade, ou melhor, a exposição à radiação que esse paciente vai ter ainda é diminuta, né? Então, assim, a gente já está
administrando uma dose relativamente alta nesse paciente, e a gente está garantindo que ele também tenha uma atividade, uma exposição menor à radiação, à questão da tomografia. A escolha dos protocolos, isso eu acho uma coisa, é uma opinião, né? Mas eu acho uma coisa muito legal que a Starguide traz. Ela traz uma separação dos protocolos para que você tenha seja visual, seja bastante intuitivo. Então, se for um exame pulmonar, se for um exame endócrino, cardíaco, oncológico, e aí a gente pode agrupar esses estudos, o que vai facilitar para a gente a busca desse protocolo. E esse 7D aqui não é 7D de dimensões, não, tá, gente? De 7 dias, tá? Então, a gente separou dois protocolos, né? O protocolo de aquisição até 48 horas, a gente utiliza esse de cima aqui, e o protocolo de aquisição após 48 horas, a gente acaba utilizando esse outro daqui, que é o que é mais demorado, que pode demorar até 44 minutinhos. A forma de posicionar o paciente é peculiar nessa máquina e a gente seleciona as regiões que o equipamento vai realizar as aquisições. Isso é importante, por quê? Porque a gente pode aumentar ou diminuir, igual a PET com flow, né, a aquisição de determinadas regiões. Então, quando ele faz essa aquisição, deixa o vídeo voltar aqui, para que a gente veja que ele faz uma aquisição primeiro, de tamanho do paciente, né, da cabeça aos pés, a máquina vai entender que aquele paciente tem aquele tamanho, e aquela é a região total de aquisição do paciente. E enquanto que ele depois ele vai realizar a marcação do torso do paciente, tá? Nesse tipo de equipamento, pronto, aqui ele está mostrando a aquisição do torso do paciente. Por que ele está fazendo isso e por que isso é importante na Starguide? Para que, quando a gente realize protocolos, a gente pode priorizar a aquisição de algumas áreas, como, por exemplo, o torso. Né? A gente quer que a máquina pare mais nessa região e realize uma maior estatística de contagens. Então, ela vai entender que essa região do torso, ela vai precisar fazer uma imagem mais dedicada, uma imagem mais prolongada, e aí a gente pode priorizar, no caso do lutécio, esse tipo de aquisição, enquanto que na imagem das pernas, ser uma imagem mais rápida, né? E aí, optimizando ainda mais o tempo do paciente em permanência em sala, o conforto do paciente e assim por diante, tá? Então, lembra o que eu falei? Que o paciente é escaneado e a máquina realiza a aquisição. Achei bastante válido aquela imagem que a Patrícia mostrou do vídeo, a Starguide realizando a aproximação dos DEDs. E vocês podem observar que a distância que ela chega no paciente é bem próxima, tá? Então, assim, o que melhora ainda mais a estatística de contagem. Porém, se esse paciente mexer durante a aquisição, pode haver a colisão durante o exame. E nessa máquina, se houver a colisão, ela para, informa que houve essa colisão e pede para reiniciar a aquisição. Só que ela não reinicia totalmente, ela volta para aquela região que o paciente se mexeu, faz um novo escaneamento e realiza uma nova aquisição. Ou seja, a gente não tem mais que reiniciar todo o exame do paciente porque o paciente mexeu, né? Às vezes acontece do paciente mexer o pé, né? Já que demora um pouquinho, uns 20 minutinhos, ele acaba mexendo o pé e aí acaba colidindo. Então, aí, o que é que acontece? Ela vai fazer apenas a aquisição, do pé, né? Ela vai escanear novamente a parte do pé e aí
faz uma aquisição do pé. E o quão rápido será esse bed vai ser de acordo com o que a gente havia programado inicialmente, né? Se for 3 minutos o bed, aí então ela vai ser 3 minutinhos essa aquisição, né? O que vai depender da nossa necessidade. Após a aquisição, ela vai montando inicialmente os beds para que a gente possa acompanhar essa aquisição. E após a tomografia, né, que é realizado, ela mostra essa telinha aqui, junto com essa de cá, tá? Essa daqui é a imagem de aquisição da medicina nuclear e aqui em cima a tomográfica, tá? Essa a central é a imagem de medicina nuclear e aqui embaixo é a imagem da fusão. Infelizmente aqui a imagem não ficou muito evidente, mas se vocês se esforçarem bem, aqui a gente consegue ver o bed. E nesse tipo de equipamento, a gente consegue fazer alguns ajustes bed a bed, caso seja necessário. A gente pode fazer uma rotação, a gente pode fazer alguma manipulação, alguma correção que seja útil e que seja rápido o suficiente e que evite a, a reconvocação desse paciente para realizar uma nova imagem, já que ele mexeu, né? Como eu havia frisado bastante, é importante a colaboração do paciente, tá? Então, aí a gente vai dando o aceite ponto a ponto, bed a bed, e aí sim as imagens são feitas, são adquiridas. No caso do lutécio, que há dois picos de energia, como eu deixei claro inicialmente, o imagem de 113 e o pico de 113 e o pico de 208, durante o processamento, a gente não processa elas individualmente, a gente seleciona para que a StarGuide, né, a estação de processamento, né, que a gente chama aqui de Smart Console, a gente seleciona o pico de 208, que é o que está aqui do lado, para que ela faça o processamento. Essa etapa aqui é manual, já essa daqui é automatizada, mas essa daqui é manual até que ponto? Apenas que eu selecione a faixa de energia, selecione o preset e deixe-a lá. Quando eu dou o aceite ou faço qualquer modificação no pico de 113, automaticamente essa informação já é repassada para o pico de 208. Então, eu não tenho que reprocessar novamente a imagem de 208. Um dos pontos negativos, mas que tem melhorado, eu observei, né, com o caminhar do tempo, é que demora um pouco esse processamento do Lutece 177, já que ela faz dois picos de energia, tá? Então, chega a demorar 15 minutinhos fazendo esse processamento. Porém, o paciente não precisa mais ficar lá conosco e aí a gente já libera, visto que a gente conseguiu fazer uma imagem com bastante qualidade e resolução, tá? Então, assim, trazendo um comparativo, né, rápido, a dose associada à tomografia pode ser um pouco maior no SPECT-CT tradicional, visto que os protocolos também precisam de uma correção de atenuação. E para a segurança do paciente, a gente pode melhorar a exposição, especialmente em pacientes já submetidos a múltiplos exames, né? Já que esse paciente que faz esse tratamento conosco, ele já vem, ele realiza um PET scan, todos esses procedimentos que acabam tendo tomografia associada, então acaba sendo uma exposição
demasiada, e como eu mencionei, a StarGuide, pelo fato da gente colocar os dados e inputs de peso e altura, ela acaba ainda reduzindo a imagem a exposição da imagem tomográfica, e aí sem perder a qualidade, tá? Isso é importantíssimo. Então, como vantagem que eu pude observar é que o protocolo, no caso, é um processo detalhado que requer precisão a cada etapa para garantir a obtenção de imagens de altíssima qualidade. E a gente sabe que preparar o paciente de forma adequada é bastante importante, bem como administrar de forma correta o radiofármaco, a aquisição e todos os processamentos de imagem, tá? Para salvar o ponto de que para aquisição a gente tem um ponto crucial que é a colaboração do paciente, tá? E no SPECT 3D a gente tem sim uma maior resolução, a gente consegue ver uma imagem bem mais detalhada, bem mais rica, com uma redução de tempo para nós é fantástica, para o paciente, então, já que a gente vai poder, trocando para miúdos, a gente poderia realizar a imagem de 2 pacientes na StarGuide, enquanto que na outra gama câmara a gente só realizaria a imagem de um, né? E com a melhor eficiência dos algoritmos de reconstrução, a gente pode optimizar a questão tanto de processamento e, como a Patrícia falou, a gente consegue obter um cálculo de SUV, né? A gente tem uma medida que é essa questão do cálculo de SUV. O que eu vou passar para vocês são duas coisas. Primeiro, como a gente faria o processamento, então, de um estudo de lutécio. Né? Então, a gente vai fazer o processamento de um estudo de lutécio, né? Mas para vocês verem a parte da quantificação, como é que funciona. E depois a gente vai fazer um estudo dosimétrico, com software que vai te dar a dose absorvida daquele paciente. Então vamos lá, eu tenho alguns estudos aqui, estão anonimizados, eles vieram lá do hospital, do Real Hospital Português, e tem um bastante interessante, que é esse FPP, que é justo esse paciente que o Wellington comentou, que ele teve uma remissão total. Então, ele fez um ciclo de lutécio 177 e já teve uma melhora absurda. Ele ainda ia fazer mais um ou dois, eu não sei bem quanto eles iam seguir, mas... E é engraçado, porque é um velhinho de 90 anos, né, Wellington? Bem velhinho mesmo, mas chegou lá super, super ruim, super debilitado, e mandou depois do tratamento um vídeo para as meninas lá, para as médicas que atenderam ele, um vídeo dele dançando. Então você vê, né, que apesar de ser, às vezes a gente fala, 90 anos, vai gastar com isso, mas gente, ele tem vida ainda, né? Então tem que gastar sim, e a gente tem que ficar feliz, né, de estar na medicina nuclear num momento desse, onde a gente está fazendo tanta diferença na vida dos pacientes, né? Bom, chega de falar e vamos lá. Como o Wellington falou, os picos de energia na StarGuide, eles são adquiridos em separado. Na verdade, assim, um pico é adquirido e os outros são reconstruídos. Quando eles chegam aqui na Accelerate, a gente tem que somar eles. Então, eu já fiz isso para deixar mais adiantado, mas eu vou fazer com as imagens não corrigidas, para vocês verem como que é, então. Aqui, olha, você vê que está lutécio, emissão 1, né? Tá vendo? Quando eu paro aqui, ó, emissão 1, então, um dos picos. E aqui, emissão 1 de novo, cadê? Eu perdi a outra emissão. Tarará, tarará. Às vezes no DICOM a gente perde. Então, eu vou olhar aqui, ó. Aqui, ó. Emissão 2 e o outro... Emissão 1. Como é que a gente faz, então, para fazer essa somatória? É bem simples. Eu vou pegar, então, a emissão 1
e a emissão 2, os dois picos de energia. Vou entrar num aplicativo chamado Workspace, né, ou Load to New, que é um aplicativo onde a gente processa tudo e qualquer coisa, assim, é como se fosse um processamento manual, tem todas as ferramentas para eu fazer qualquer tipo de coisa. Ele vai abrir os dois, a gente já consegue ver que tem uma certa... Eu vou estourar um pouquinho aqui a imagem para a gente poder ver melhor, mas tem uma certa diferença, né, de qualidade. E eu vou somar essa qualidade. Lembra que eu falei que na iodeto de sódio a gente tem que escolher um dos dois picos, né? Ou normalmente acaba sendo o mais baixo, né? Como o Wellington falou, eu também concordo, a gente acaba fazendo o mais baixo que é melhor. Mas aqui eu vou somar os dois por um aplicativo muito simples, que é uma soma mesmo. Eu venho aqui, ó, aritmética, e falo para ele assim, olha, eu vou somar o A e o B, e vamos esperar ele rodar um pouquinho aqui para fazer a somatória. Eu peço desculpas porque a minha estação de trabalho foi recarregada há mais ou menos uma semana, então está um pouquinho fora aqui a configuração, e eu não consegui ajustar ainda. Mas para o que a gente vai fazer, não vai atrapalhar muito. Então, esse daqui que eu vou fazer agora, eu tenho que salvar isso, salvo como um nome qualquer que eu quiser, não vou salvar porque eu já fiz isso, mas é simples assim, eu venho, somo os dois, eu vou ter um terceiro, esse que eu vou salvar, e esse que eu vou usar no meu processamento. Ops, peraí, exit. Bom, aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse meu paciente, eu tenho então aqui, olha, um estudo que ele fez, olha, não fez até numa gama câmera normal, eles não tinham o Starguide ainda nessa época, em 2022, tá? Deixa eu só ver se eu tenho algum antes. Não, é esse aqui mesmo. Ele fez em 2022. Eu não tenho a imagem anterior, logo imediata. Como é que eu vou explicar isso? Eu não tenho a imagem nova dele, basal. Eu só tenho essa antiga de 2022. Mas vai ser mais ou menos o mesmo padrão, porque é de dezembro, tá vendo? Então, é a imagem basal dele, essa daqui. Então, eu vou pegar o CT dela e qualquer das tomos. E a gente tem um processamento que que ele serve para fazer todo e qualquer processamento de quantificação, ou mesmo se eu não quiser quantificar, para fazer qualquer avaliação SPECT, tá? Uma coisa importante sobre quantificação. A quantificação em SPECT-CT, diferente do PET, a Solange comentou um pouquinho, né? O PET, ele já nasceu um tipo de modalidade quantitativa. Então, eu preciso... O fato de eu ter o SUV, eu já faço intrinsecamente nas controles de qualidade, né, sem nem perceber, eu já faço uma sensibilidade da câmera, ele já usa isso para transformar a captação, né, a captação em megabecquerel ou quilobecquerel em milicurie por quilo, e eu já tenho uma modalidade que ela nasceu assim, né? Nasceu quantitativa, vamos dizer. Agora, o SPECT é mais complicado, porque o SPECT ele tem a própria tecnologia, né? A própria forma como os detetores eles são dispostos, e a falta de resolução comparado com o SPECT faz com que a quantificação sempre tenha sido muito imprecisa. Com o advento do SPECT-CT, aí o CT deu essa característica para a gente. Então, o CT, ele me ajuda fazendo correção de atenuação, que é uma coisa que o PET também tem, mas no SPECT, sem isso eu não consigo quantificar. Ele faz a correção de scatter, que também é muito importante, e para ter uma característica, para ser quantitativo, eu preciso também que ele tenha uma certa
a correção, um certo tipo de reconstrução, que é a reconstrução de recuperação de resolução, que todos os vendors, né, todos os fabricantes têm, na GS chama Evolution, na Philips, se eu não me engano, se chama Flash 3D, ou é na Siemens? Na Siemens se chama Flash 3D, na Philips era o Atonish, né? Então, assim, todo mundo tem, mas com nomes diferentes, mas isso é uma tecnologia muito importante, é um tipo de reconstrução muito importante que proporciona o nosso dado SPECT, que o nosso dado SPECT seja quantitativo. Sem isso, eu vou ter sempre alguma coisa ou não quantitativa, dependendo do equipamento, ou semi-quantitativa. Então, é importante saber isso. Lá no Hospital Português, a gente tem, então, a sensibilidade da câmera, que me permite fazer correção de scatter, correção de atenuação pelo CT, mas correção de scatter, e a própria reconstrução Evolution, no caso, me permite fazer esse tipo de estudo. Então, sem isso, eu vou ter semi-quantitativo. A quantificação depende disso. Então, para vocês entenderem o porquê. E para vocês entenderem também o que vai acontecer aqui para frente no nosso processamento. Então, primeiro que ele fala assim, ó, algumas imagens aqui, elas não estão quantitativas como poderiam ser, isso vai afetar a qualidade da imagem. Eu vou dizer que sim, não me importa muito, até porque eu vou inserir um monte de dado errado aqui, não tem problema, mas no dia a dia é para você entender que isso pode interferir na sua quantificação. Então, a primeira coisa aqui que ele vai fazer é um registro, né, entre o PET, entre o CT e o SPECT. Esse registro é para assegurando que não houve movimento entre as duas modalidades. E aqui, olha, como esse dado aqui que a gente está pegando, ele veio de um equipamento que não tinha essas correções, então eu habilitei na customização aqui, nas configurações, que ele me permita processar de modo semi-quantitativo, porque a quantificação dele está dependente de algumas coisinhas aí que este dado não tem. Então, só para vocês entenderem, para propósito assim didático aqui, não importa muito isso, mas para vocês entenderem que ele leva a sério essa coisa, né? O sistema leva a sério essa coisa dessas correções todas que o dado SPECT precisa ter para ser quantitativo. Essa é a apresentação geral, né, do software. Eu vou estourar bem aqui para a gente conseguir enxergar. Então, esse era o paciente na imagem basal dele. Veja que ele está com bastante lesão, né? Essa imagem aqui, essa página, aliás, a gente avalia de forma como se a gente avaliasse um PET. Eu vou olhar o CT, a fusão, eu tenho todas as projeções aqui, né? Axial, coronal. Isso é uma vista, é uma tela que me mostra um pouquinho de cada coisa, mas eu posso também olhar por slice, por projeção, eu posso ver por modalidade, eu tenho a possibilidade de mexer esse layout da forma que eu quiser. Lembra que eu estou com esse probleminha aqui, né? Mas eu consigo ajustar e mostrar da forma que eu precisar mostrar, né? Normalmente a gente vai entrar com o axial aqui, e só a medicina nuclear também, tá? Então, vai ser uma avaliação mais parecida com a avaliação PET que a gente tem. Bom, isso a gente já tinha, né? Isso aqui é o deito de sódio, a única diferença é que agora a gente vai ter um pouco mais de resolução. Mas então, guarda aí essa informação, esse paciente, ele tá com bastante metástases, né? E ele acaba ele vai acabar entrando na terapia, e aí a gente vai ver agora o resultado dele, tá? Deixa eu mostrar a segmentação, então. Quando eu volto aqui nessa abinha, eu consigo, então, fazer a segmentação desse paciente. Mas o que é essa segmentação que vocês tanto falam, né? A segmentação é uma maneira que eu tenho via software de
separar e contar um determinado órgão ou determinada lesão. Esse tipo de paciente aqui é um paciente que a gente acaba não vendo vantagem em ficar contando cada uma dessas lesões, porque são muitas, então é um outro caso. Mas às vezes tem alguns que eu tenho lesões, por exemplo, especialmente estudos de cintilografia óssea, por exemplo, que eu também uso esse mesmo software aqui para usar, que eu vou ter dentro da coluna lombar, ou da coluna axial de um modo geral, né? Eu posso ter a medula óssea comprometida. Então, eu vou falar para ele que eu preciso segmentar determinado órgão e eu quero. Isso tudo é para quê? Para quantificar esse órgão. Nesse caso aqui nosso, eu vou fazer um bem básico que é o rim. Primeiro porque a segmentação ela é mais difícil de acordo com o tipo de radioisótopo que eu estou usando, o tipo de biomarcador que eu estou usando, porque muitas coisas vai marcar na medicina nuclear, então vai ser um pouco mais fácil para a gente, né, que está acostumado com medicina nuclear para marcar, mas tem algumas imagens, né, vamos supor que isso aqui fosse um galho, que não tem quase captação, né, vai ter captação só de determinada lesão que você não tem área anatômica ali para comparar ou para se basear. Então, eu vou fazer do rim. O rim, ele é um órgão que a gente faz, que a gente tem um componente de inteligência artificial para fazer essa segmentação. Tá um pouquinho lento aqui. Vamos ver se ele vai acordar aqui ou não. Espera aí, ele devia ter uma coisa aqui. Vou tentar aqui, vamos ver se ele vai funcionar, porque tá um pouquinho lento. Bom, ele vai, então, posicionar onde eu tenho o rim. Isso ele vai meio automático, né? E eu só vou pedir para ele fazer a segmentação. Vamos ver se vai dar certo, senão a gente vê no outro, que eu tenho certeza que deu. Ou a gente faz de novo também. E aí eu poderia segmentar cada um dessas lesões. Eu vou tirar a minha câmera, que talvez fique um pouquinho... bom, ele conseguiu aqui. Vamos ver. Então, lembra que a gente tem na medicina nuclear efeitos de volume parcial. Como eu estourei muito a imagem, pode ser que isso daqui nem seja rim. Como é que você sabe, Patrícia? Bom, a gente tem o CT, né? A gente pode comparar lá no CT e ver se a imagem está bem, se o contorno do CT está realmente correto ou não. Muito bem, então eu tenho aqui, olha, tá vendo? Eu tenho o volume desse rim, eu tenho a contagem máxima, que seria nosso SUV máximo, eu tenho o SUV pique, que aqui no caso não entra porque está faltando alguns dados, e alguns outros valores importantes aí de quantificação e que eu poderia seguir aqui fazendo várias outras lesões aqui. Vamos fazer mais um, vamos fazer esse fígado. O fígado não é inteligência artificial, mas é por unidades Hounsfield. Às vezes ele faz direitinho, às vezes não. E isso vai depender muito da qualidade do CT e do próprio órgão, né, do paciente, que às vezes está mais emboladão ali, outras vezes não. Então, aqui ele desenhou bem rapidinho até para a gente, né? Sem a gente ter que corrigir muita coisa. De novo, isso depende muito da qualidade do CT, nesse caso. E o último que eu acho também muito fácil no caso, o pulmão. Que pulmão, né? Não precisa nem nada, nenhum algoritmo muito inteligente, né? Para fazer a segmentação de pulmão, que só tem ar ali dentro, mas é algo também que a gente pode quantificar. Estou fazendo isso mais para vocês verem como funciona, porque, na verdade, aqui, eu vou apagar esse pulmão. Olha, até agora eu estava mexendo nela, estava bonitinho, ó. Só porque eu tenho que mostrar para vocês, está tudo devagar, quase parando aqui. Pouco eu vou tirar minha câmera para ver se melhora. Aliás, vou fazer isso agora. Às vezes, né?
Vamos ver. Dá uma acelerada aqui na velocidade. E aí, outra coisa que a gente pode fazer é marcar as lesões. Vamos supor que fosse um caso em que não tivesse assim tantas lesões, né? Então, eu venho aqui, claro que eu não vou ter um órgão, porque isso não é um órgão exatamente, mas eu tenho essa opção aqui, ó, que é a esfera. Primeiro, a gente tem que fazer o seguinte. Eu primeiro pego essa ferramenta aqui, que é de triangular, e clico em cima da minha lesão. Posso até aumentar o zoom, né, para ficar mais fácil para eu trabalhar. E aí eu vou nessa esfera. Ele vai desenhar automaticamente por threshold, né? Ele vai seguir aqui onde está a captação. Se eu achar que essa captação, que esse contorno não está correto da forma como eu quero, então eu tenho algumas ferramentas que eu posso trabalhar, ó, que eu posso falar para ele, olha, vai diminuir um pouquinho, que eu acho que está muito grande, né? Então ele vai diminuindo um pouquinho. Eu posso trabalhar aqui também, ó, aumentar ou diminuir o threshold. E eu posso fazer completamente manual. Como que seria isso? Eu venho aqui, ao invés de... Eu apago ele, né? Tem uma maneira aqui que eu apago, é só clicar aqui dentro. Aqui, né? Clica aqui, apaguei. Aí eu venho e eu clico em cima da bordinha aqui dele. E ele vai pintar o que eu quero aqui. Deixa eu apagar. Para fazer manual. Apagar esse segmento. E aí, olha, eu venho aqui em adicionar órgão. Em vez de fazer automático, eu venho aqui no manual. Qualquer coisa que eu quiser fazer, né? Pode ser a esfera ou pode ser qualquer outra coisa. Vamos supor que fosse isso. Aí eu venho aqui, estou esperando ele voltar, que está um pouquinho lento. Só paro o mouse aqui, olha, e ele vai automaticamente cobrir até o ponto. Ele tira tipo um percentual de threshold a partir do ponto onde eu parei aqui. Então, com isso, eu vou fazendo, né? O céu é o limite aí para fazer a minha segmentação e para marcar todas as lesões que eu quero e tal. Nesse caso aqui, eu nem vou salvar nada disso, que era só para mostrar para vocês. O que eu vou pegar agora é fazer. Vou fazer isso. Vou pegar o outro estudo desse mesmo paciente, que foi feito em fevereiro, que aí a gente já tem uma ideia bem diferente, uma configuração bem diferente desse paciente. É que eu vou achar aqui. Esse. Aqui, com esse CT, juntamente com esse CT e uma das tomos. E vou abrir no mesmo volumetrix. Agora ele está carregando 2 dados, né? O dado que foi feito na Stargarden, vocês vão ver que ele vai aparecer, ele vai pedir umas coisas um pouquinho diferentes aqui. Processando primeiro. Ele já coloca aqui como prévio, né? Vamos lá. Tá. Agora, olha, como esse daqui já foi feito num equipamento que já tinha sensibilidade calculada
que não é nem parte disso. Ele já tem a correção de atenuação, já tem a correção de tudo aquilo que eu falei. Então, aí ele pede esses dados, que é a mesma coisa que o PET, eu preciso saber que peso e altura desse paciente, eu preciso saber qual foi a dose, e eu preciso saber qual foi o horário de cada coisa que aconteceu ali. Lembra que no PET a gente tem que fazer isso, porque senão a gente erra na quantificação de SUV? Aqui é a mesma coisa. Eu preciso que esse dado seja bem colocado aqui. Claro que eu estou inventando, né, nesse momento, que eu não sei que horas que esses pacientes tomaram. Eu sei que foi 200, que todo mundo é 200, mas estou inventando aqui qualquer horário aqui antes, só para a gente seguir com o processamento. Mas isso aqui tem que ser no horário correto mesmo, tá? Muito bem. Aqui fica meio poluidão, porque eu tenho os dois pacientes, os dois estudos, né, desse paciente. Mas o que eu quero mostrar é aqui, ó, os dois estudos lado a lado, para vocês verem como houve melhoria nas lesões, né? Principalmente no MIP, a gente consegue ver bem essa transformação, né? Essa mudança de vida desse paciente aqui que a gente conseguiu ver com apenas um ciclo de lutécio PSMA. Você vê aqui embaixo, só relembrando que o primeiro, né, o prévio, ele não tem as informações que a gente precisaria, né, para ter a quantificação adequada. O segundo a gente já colocou, né, porque o equipamento já vem preparado para isso, você coloca lá os dados, mas é importante ver que houve essa evolução aqui no caso, né, desse paciente. Vocês querem comentar alguma coisa? Perguntas? Não estou vendo o chat, então não sei nem porque eu estou Não, perguntando. pelo menos aqui para mim não chegou nada. O pessoal Tá está bom. impressionado primeiro com o resultado, né, do tratamento do paciente. Ai, Fantástico. muito legal isso, né? Eu fiquei A mais gente tem tido. impressionada com tanto de a sopa de letrinhas que está aí nesse arquivo. Olha, realmente isso é uma coisa que a gente, né, vai se acostumando com o tempo, mas a gente já reclamou. Eu lembro da época do Iraque lá e das coisas que a gente tinha que juntar. Sim, Os três eu já sim. achava demais, agora Vamos lá, isso aqui é legal, ó. Esse aqui, olha, a gente fez um SPECT, né? 7 dias, o tempo que esse paciente em especial fez. Eu acho que ele deve ter feito no mesmo dia e depois 7 dias. E aí ele é feito com reconstrução iterativa, né? IR, com correção de atenuação, AC. SC é de correção de scatter, né? Scatter correction. E RR é aquela reconstrução que eu falei que é a resolution recovery, que é o evolution, no nosso caso aqui. Pasted é a forma como ele é reconstruído lá no console da Starguide, né? O Lutécio 177 na emissão 2. É bastante coisa mesmo, bastante informação. Uma sopa de letrinhas. Exatamente. Bem colocado. Bom, ok, então, vários pacientes a gente vai ter isso, né? A gente vai ter esses comparativos, pode ser só visual, mas mais e mais tem sido quantitativo, né? Eu tenho esses valores muito importantes, mas além disso, no caso do lutécio, no caso de um paciente que veio também para DOTA, eu posso usar a dosimetria interna para fazer uma avaliação desse paciente e ver se esse paciente está. Se a terapia dele não está prejudicando órgãos não alvo mais do que está ajudando o órgão alvo.
que no caso seriam as lesões. Então, para fazer isso, a gente precisa do mesmo tipo de aquisição. Então, a mesma aquisição que eu tenho aqui, que serviu para quantificação no software de segmentação, eu também vou precisar das mesmas correções para fazer a dosimetria interna. Então, a dosimetria ela é feita para encontrar a dose absorvida de cada órgão. Até hoje, tudo que a gente fazia em termos de dose absorvida era muito mais visando radioterapia do que medicina nuclear. Por tudo isso que eu já falei antes, né? A medicina nuclear é muito imprecisa nesse sentido. Então, hoje, mesmo os melhores métodos de dosimetria interna para a medicina nuclear ainda tem um erro ao redor de 10%. Então, é muito, muito grande ainda comparado com outros métodos, outras metodologias. Mas para a dosimetria interna em medicina nuclear, já é um avanço, já é uma vitória, vamos dizer assim, porque é tão difícil conseguir isso que mesmo com bastante erro, a gente está bem feliz de conseguir. O Kyocera, que é esse software voltado para isso, ele vai fazer o quê? Eu preciso entrar naquele software que vocês acabaram de ver agora, fazer a segmentação, agora não é tanto de lesão, e sim de órgãos, e fazer isso em cada imagem que o paciente fez num determinado ciclo. Então, esse daqui, olha, que está escrito 4, é o paciente que fez, o paciente aqui, né, que fez, então, num dos ciclos, 4 imagens. Esse aqui, o paciente, num dos ciclos, fez 4 imagens. O paciente, num dos ciclos, fez 4 imagens. Como eu comentei no início, não vejo que esse vai ser o nosso cenário, né? A nossa realidade, conseguir fazer 4 imagens do paciente para rodar uma dosimetria. Mas a gente consegue fazer com 2 pontos, com 3. Lembrando que quanto mais pontos, maior a precisão. Mas, de novo, num negócio que já não tem uma precisão muito alta, né? Então tá, vamos pôr a mão na massa aqui. Eu escolhi um paciente para explicar para vocês como é que seria o processamento. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que imagens para quantificação, elas não são bonitas. Tanto que vocês não vão ver essa imagem aqui. Ele calcula, faz o processamento, já guarda, você nem vê. Porque ele tem todo um número específico de iterações, de subsets, que ele fica muito mais ruidoso, mas que recupera muito mais informação. Então, essa recuperação de informação é que vai fazer eu ter um resultado quantitativo mais preciso, tá? Vamos pegar esse paciente 9 aqui. Eu vou abrir todos, porque quando a gente anonimiza, eu perco a referência de data. Tá? Aqui fora está sempre a mesma data, tá vendo? Mas o que vale é o que está dentro. Eu vou pegar a data mais antiga desse paciente e vai ser a nosso baseline. Vai ser a nossa primeira imagem, vai ser daí que a gente vai colocar todas as informações e segmentar os principais órgãos. Para isso, eu tenho um software adaptado. Ao invés de ser esse Volumetrix aí, né, que é o que a gente costuma usar para SPECT em geral, a gente vai ter o que a gente, que acho que está aqui, Volumetrix para Kyocera. Então, é um preparo para fazer o processamento do Kyocera. Vocês vão ver que é muito igual ao que a gente já estava fazendo antes, que é o mesmo software, né? Só que ele toma uns caminhos um pouco diferentes. E caminhos esses, às vezes, que você nem vê. Primeira coisa que ele vai fazer, então, é a reconstrução. Ele vai pedir, primeira coisa, ele vai pedir os dados demográficos desse paciente, que eu vou inventar qualquer coisa aqui. Paciente perfeito, né? 168 com 68, ele é homem.
A dose foi 200. Vamos fazer de conta que ele veio aqui às 6 da manhã tomar essa dose. A gente mediu às 6 da manhã, a gente injetou às 6h08 e a gente mediu a seringa pós, né, a seringa vazia, às 6h10. A sensibilidade está aqui, é só eu dar OK. Então, ele está fazendo a reconstrução do dado, né? Tem as mesmas sopas de letrinhas, sopa de letrinha aqui que a Solange já tinha comentado. E agora a gente vai fazer a segmentação de alguns dos órgãos. Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser, de novo, eu sempre começo pelo que eu acho que é mais fácil. Então, eu vou fazer o da inteligência artificial, que já me ajuda bastante, né? Deixa eu só colocar aqui no plano do rim, não que seja necessário, mas eu gosto, eu sou meio metódica, às vezes eu quero fazer e faço. Então, aí eu vou colocar aqui rim. Isso poderia ser automático, eu também gosto de ter um pouco mais de controle, então eu mesma escolho a hora que eu quero fazer, só para ser do contra, sabe? A inteligência artificial não mandar em mim, eu mando nela antes. Ele, claro, né, foi treinado, esse software, esse algoritmo, né, ele foi treinado com CT, tem falhas, e principalmente a falha acontece muito quando quando existe se o rim tiver muitos cistos, por exemplo, ele já não vai calcular muito bem. Aqui ele incluiu uma coisinha aqui que não era, né? Então a gente pode corrigir isso. Eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui, que tá não tá me obedecendo muito bem, mas eu vou tentar. É só eu parar esse mouse, esse cursor nessa região e clicar em cima, ó, ele já vai apagando. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês enxergarem, senão fica mais difícil, né? Então, venho aqui. Ó, ele apaga o que não for. Lembra que eu falei que não tem necessidade de ser tão preciso? A gente podia até apagar aqui, eu tenho mais ferramentas que eu posso usar, eu tenho borracha, né? Que eu posso apagar aqui, mas dependendo do caso, não tem tanta necessidade. Ok, então fizemos o rim. Vamos fazer agora o pulmão. O pulmão aqui nesse caso não está completo, então não serviria para segmentar. Mas eu vou fazer só para me facilitar depois fazer o rim. Desculpa, o fígado. Porque uma vez que esse voxel já esteja ocupado num VOI, ele não ocupa, não pode ocupar de novo. Isso é bom, porque daí o meu fígado fica mais certinho. Então, agora eu vou lá, vou desenhar meu fígado. E o fígado é um mistério. Às vezes ele acerta, às vezes não. E aqui eu já sabia que esse daqui não ia acertar muito perfeitamente, mas é mais para mostrar para vocês que tem ferramentas bem simples que a gente consegue ajustar, né? Ó, tem essa faquinha, eu acho que me sinto uma cirurgiã fazendo isso daqui, ó. Você vem aqui, só clica, arrasta e separa. Ó, você quer cortar e tirar? Não, porque é o amarelinho que ele pintou. Então, eu quero cortar e manter o amarelinho. Então, ele vai tirar o que está fora. E aí, você vai ajustando, não vou ficar fazendo isso aqui agora, mas você vai ajustando, que nem o pulmão, ele pegou um pouquinho mais aqui, você tem que olhar depois se é realmente pulmão ou não. E eu vou fazer uma a mais, que duas a mais eu vou fazer. Aqui dentro do fígado tem uma lesão. Então, eu vou incluir aqui um achado. Ele não vai contar, né, como dose absorvida, mas ele vai contar como... ele vai contar lá como um valor, um valor qualquer lá que não é dose absorvida, mas é uma quantificação interessante. Então, eu posso colocar aqui como Global SUV, agora eu estou em dúvida, vamos ver qual dos dois que é. Aqui, não era esse.
Espera aí que a gente acerta ele. Vamos lá nos nossos findings. Então, eu vou adicionar um achado. Eu acho que é louca. Pronto. E aí, ele vai te dar um percentual dentro do seu órgão que é lesão. Isso aqui é editável, tá? Você pode escrever lesão, pode escrever o que você quiser, mas você vai ter, então, você pode agregar um valor extra, um valor diferente aí, dentro de qualquer órgão. E aquela esfera que eu estava comentando com vocês. Deixa eu só fazer aqui o nosso. Então, aí a gente teria esses órgãos aí para calcular. Fiz isso, estou feliz, dou accept. E eu vou fazer isso em todos eles, mas você vai ver que nos outros é só uma cópia. Ah, droga, tá vendo? Tinha um do dia 16, então não vou poder usar esse. Então, 18, vamos no 19. Aí eu pego a próxima data, e uso só a informação básica que eu já tenho daquele primeiro resultado. Ele vai ter os ROIs, ele vai ter a dose que eu usei, só a data que ele não sabe, né? O horário que foi dada a dose, claro que ele não sabe. Mas eu vou de novo no Volumetrix para Quiltera. E ele vai incluir um passo a mais que ele não tinha antes, porque ele era o primeiro, que é fazer um registro entre os dois estudos. Para quê? Para garantir que na hora que ele mostrar, ele está fazendo isso agora, ele está pegando os CTs e reajustando. Na hora que ele mostrar onde estão os ROIs, os VOIs, ele não esteja indo para o lugar certo, né? Senão acaba que essa propagação dos ROIs não vai valer muito. Então, você vê ó, que eu não precisei desenhar de novo, né, a segmentação, mas eu posso ajustar, se eu quiser, os contornos. Ele mostra aqui muito claro qual que é a cópia e qual que é o atual, né? Ou melhor, o prévio, e a cópia é o de agora. Então, é muito legal, porque eu posso ir fazendo isso, né, 2, 3, 4 vezes, sem ter que ficar colocando todas as informações outra vez, tá? E eu posso corrigir se eu quiser. E eu vou sempre clicando aqui. Eu já fiz o processamento completo num outro paciente, né, que não esse. E aí, o que você tem no final do processamento? Você vai ter a base, né, que foi o primeiro que você processou e que você usou para processar todos os outros, e o resultado de cada um dos outros. Eu fazendo isso, eu só pego esses resultados e agora sim eu jogo no software que é para cálculo da dose absorvida. Às vezes ele não reconhece, por exemplo, qual software que está usando, então ele vai abrir um quadro aqui e falar assim, qual software que é? Aí você vem e fala, é Lutécio, né? Pronto, aí ele já vai abrir dessa forma. Como eu falei, a minha Acceleris foi reconfigurada, e aqui eu tenho duas opções. Ele pode aparecer como dose equivalente, ou pode aparecer como dose absorvida. Aqui está como dose equivalente, eu vou mudar para dose absorvida. Mas é basicamente isso. Então, antes, o que precisava horas de um físico para fazer, agora a gente faz em 15 minutos, dependendo da dificuldade da segmentação. A segmentação é que vai ser nosso parâmetro
de tempo aí para fazer. Então, se eu quero, por exemplo, nesse caso que eu usei apenas os órgãos mais chaves, né, os órgãos não alvo que podem estar sendo prejudicados, foi bem rapidinho. Naquele outro que a gente estava trabalhando, que eu queria marcar mais as lesões, aí ia ser um pouco mais demorado. Mas esse cálculo em si, que considera o tempo de residência e já calcula a dose equivalente, ele é bem rápido. Importante saber e lembrar que a dose equivalente, que qualquer dose aqui, né, a dose absorvida, no caso, eu queria mudar aqui para a dose absorvida, mas agora eu acho que eu não consigo por conta desse erro de configuração. Eu não consigo salvar. Agora eu consigo sair daqui. Mas só para lembrar, então, que aqueles valores, né, que eu gerei ali, seja dose equivalente ou dose absorvida, elas são relacionadas ao órgão, né? São valores de órgão, não são valores de lesão, e eles são todos baseados num panfleto chamado panfleto MIRD, que é o mesmo documento, a mesma documentação que os físicos usam para cálculo de dose absorvida em radioterapias, né? Só que com os valores de medicina nuclear, é claro. Então, por isso que para lesões eu não tenho um órgão, aparece aquela esfera, porque lesão não é esfera, lesão não é órgão, né? Então eles inventaram um nominho lá qualquer. Eu tenho uma quantificação, mas como eu não tenho um respaldo de uma documentação de dosimetria, né? Então acaba que ele não tem uma dose absorvida como tal.